Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Uma linda salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero cumprimentar essa linda igreja com a paz do Senhor Jesus. Já trago ali o abraço do pastor Santino, do nosso grupo de irmãs. Deus venha abençoar grande e poderosamente esse ministério, a vida do pastor Eliseu, a vida da pastora Jana, a vida das irmãs, dos irmãos, jovens, adolescentes, crianças. Que o Senhor venha abençoar grande e poderosamente a vida de vocês, amém? Confesso aos irmãos, eu comentei ali com a pastora Jana, né? Eu não sou muito de, assim, pregar, né? Mas o Senhor Jesus é aquele que nos capacita, é Ele que nos usa, é da forma dEle, é do jeito dEle, né, irmãs? Amém? Então, peça aí ao Espírito Santo de Deus que vai falando no teu coração, como Ele falou no meu. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias juntamente comigo em 1 Samuel 1, do 9 em diante, irmãos. Nós vamos ver aqui até onde nós vamos estar lendo, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São quinta-feiras abençoadas, o qual o Senhor tocou, né, no coração dos pastores, dos irmãos, para estar pondo aqui os temas, né, o tema. E cada quinta-feira vem uma irmã aqui pregar da palavra do Senhor Jesus, amém? Falar das mulheres, exemplos da Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ana, o exemplo de Ana para as nossas vidas, amém? Então vamos lá. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecerem, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana, no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram a casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A igreja pode se assentar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui diante de uma história aqui em Samuel. E nesses primeiros capítulos de Samuel vem falar sobre a história de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. E que história linda, o qual nós podemos tirar vários exemplos da vida de Ana. E a história que vem falar aqui de Ana conta um pouquinho que ela era, o lar dela era dividido. Eucana, seu esposo, tinha duas esposas. Uma, Penina,
pôde ali dar vários filhos para Eucana. Já Ana era estéril. E diante desse sofrimento de Ana, dela não poder ter filhos, porque na época a mulher que não poderia dar ali seus herdeiros ao seu esposo, era desprezada, era humilhada. E por esse motivo Ana sofria de amargura de alma por essa situação. Mas nesses versículos que a gente leu aqui, em outros que você vai ter oportunidade de ler na sua casa, é uma história bem conhecida. Em nenhum momento diz que Ana, ela reclamou daquela situação. Em nenhum momento diz que Ana se prostrou diante daquela dificuldade. Nenhum momento vai dizer que Ana deixou de orar a Deus. Em nenhum momento vai dizer que Ana deixou de subir ao templo para adorar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo Ana diante daquelas dificuldades, mesmo Ana diante daquela situação de sofrimento, mesmo Ana sendo insultada todos os dias dentro da tua casa, mas de ano em ano ela cumpria ali, aleluia, e subia ao templo para adorar o Deus de Israel, aleluia. Que exemplo lindo desta mulher. Eu vim nesta noite aqui, aleluia, para dizer para os irmãos, para as irmãs, muitas das vezes é assim que nós nos encontramos. Encontramos muitas das vezes em alguns momentos atribulados, dificuldades, lutas. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, assim como Deus falou grandiosamente no meu coração, que nós venhamos renunciar à nossa carne, à nossa vontade, mas que nós venhamos nos apresentar diante do Senhor Jesus, aleluia, e se apresentar aos pés do Senhor Jesus. Porque quando nós escolhemos, irmãos, a viver a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor Jesus, Ele trabalha em nossas vidas, aleluia. Ele reconhece a nossa fraqueza, mas em tudo o Senhor se faz forte, aleluia. E eu creio, irmãos, que diante daquela situação que Ana estava vivendo, se ela tivesse parado no meio do caminho, se ela tivesse desanimado, talvez a promessa que o Senhor tinha para cumprir na vida dela não ia ser cumprido. Mas como Ana se apresentou na presença do Senhor confiante, perseverante na oração, aleluia, mesmo passando por todas aquelas adversidades, o Senhor Jesus cumpriu aquilo que ela pediu. E o interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele cumpriu a petição do coração daquela mulher, que era ser mãe. Deu ali para ela Samuel. E Samuel, ele não foi só bênção na vida de Ana, dentro do lar de Ana, porque mudou completamente a história de Ana dentro daquele lar. Samuel, ele não só foi bênção ali para a redondeza, para o testemunho que Deus tinha feito, aquele milagre na vida de Ana, mas Samuel, ele foi bênção para a nação, para o povo de Israel. E diz a Bíblia mais à frente que Samuel, ele foi o homem que foi ali ungiu os primeiros reis, que foi Saul e Davi. Então veja só a promessa do Senhor Jesus se cumprindo na vida daquela família de uma forma especial. Ei, o Senhor faz além daquilo que você tem pedido para o Senhor Jesus. O Senhor faz além daquilo que você tem sonhado, que você tem colocado nas mãos dEle, aquilo que você tem se dobrado diante dEle, colocado para o Senhor Jesus. Pode ter a confiança, pode ter a plena confiança no Senhor Jesus, porque o nosso Deus, Ele entra lá e realiza para você. Talvez ali para aquela multidão, aleluia, talvez para aquelas pessoas que estavam rodeando Ana, via ali a impossibilidade porque ela era estéril, mas para o nosso Senhor, aleluia, para o nosso Deus, o mesmo Deus lá do passado, que opera hoje nas nossas vidas, nada se passa despercebido, nada fica impossível na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que nos posicionar, amém? Esse posicionamento, essa atitude de fé, irmãos, tem que partir de nós, aleluia. Enquanto Ana estava ali rodeada com as suas famílias, ela amargurada de alma, ela não conseguia nem se alimentar, ela somente chorava. Mas teve um momento que Ana se levantou, oh glória, oh aleluia.
Mas ela não só se levantou do lugar e disse eu vou ali. Ela se levantou com uma atitude, com fé, com perseverança, com esperança. Aleluia. Que somente Deus ia realizar o seu sonho. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele me esquadrilha, Ele te esquadrilha. Ele conhece o meu ser, Ele conhece o seu ser. O teu pastor muitas das vezes não sabe o que você está passando. Aleluia. A pastora Jana muitas das vezes não sabe o que você está passando. Mas aquilo que você tem entregado nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ana entregou e perseverou em oração, aleluia, você pode ter certeza que o nosso Deus realiza. E a certeza que eu tenho, irmãos, que Ele realiza, só que é no tempo dEle. Enquanto o Senhor vai preparando a sua bênção, vai perseverando em oração aqui. Enquanto o Senhor está preparando a sua bênção, para entregar a tua bênção, vai fazendo a obra do Senhor Jesus. Enquanto o Senhor Jesus está preparando a sua bênção, aleluia, mesmo com choro, mesmo com tribulação, com lutas, venha adorar o nome do Senhor Jesus. Seja o seu ombro amigo, seja o seu ombro do teu pastor, da tua pastora. Se coloque na presença do Senhor Jesus e deixa o Senhor te usar, aleluia. Deixa o Senhor realizar na sua vida, para que as pessoas vejam que a luz do Espírito Santo, que você é o sal da terra, aleluia, e somente Ele pode fazer na sua vida. Enquanto o Senhor está preparando aquilo que você já entregou na mão dEle, confiando que somente Ele pode fazer, aleluia, vai fazendo a obra do Senhor Jesus, muitas das vezes de joelho, muitas das vezes com choro, muitas das vezes com dificuldade, mas não deixa de fazer a obra do Senhor Jesus. Se por acaso nesta noite há alguém aqui que muitas das vezes passou pela sua mente de parar no meio do caminho, de parar aquilo que Deus colocou em tuas mãos, mas nesta noite o Senhor traz para mim e para você, aleluia, não deixe de fazer a obra do Senhor Jesus pelas lutas que você está passando. Não deixe de fazer a obra do Senhor Jesus pelas dificuldades que está dentro do teu lar. Não deixe de fazer a obra do Senhor Jesus pelas dificuldades que você vem apresentando no meio dessa comunidade, da sociedade, mas continue fazendo a obra do Senhor Jesus, porque quem te chamou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Ele te chamou, se Ele me chamou, aleluia, é Ele que nos capacita, amém? Não se preocupe, é o Senhor que te capacita, aleluia. Abra somente os teus lábios, seja um instrumento do Senhor Jesus na face desta terra, e vai fazendo a obra do Senhor Jesus, vai perseverando na oração, vai tendo a esperança que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é na sua vida. Irmãos e irmãs, nós fomos comprados por um alto preço. O preço que o Senhor comprou pela nossa vida foi muito alto. É por isso que você está aqui nesta noite, é por isso que eu estou aqui nesta noite. Foi muito caro. Foi ali na cruz do Calvário que Ele derramou o seu precioso sangue pela minha vida e pela sua vida. Então vamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, aleluia, nos posicionar aos pés do Senhor Jesus. Posicionar aos pés do Senhor Jesus exige sim de nós, exige que Ele venha renunciar algumas coisas. E hoje nós renunciamos estar aqui na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui sabendo que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, aleluia. Ana, todas as vezes que ela subia, ela sabia que tinha um Deus que estava cuidando de tudo. Mesmo amargurada de alma, mesmo sendo atribulada, mesmo sendo insultada, mesmo vendo pessoas olharem para ela dizendo que ela era estéril, ela não deixou de subir a adorar o nome santo do Senhor Jesus. E todas as vezes que ela subiu para adorar o nome santo do Senhor Jesus, com certeza, você pode ter certeza que Deus estava ali com ela. Ana, diz a Bíblia que ela era a mulher, ela não pôde dar filho para Eucana, mas era a mulher mais amada por Eucana. Mas nem esse amor de Eucana, aleluia, satisfazia a alma dela. Sabe por quê? Porque ela queria um filho, e ela queria ser presenteada por aquele filho por Deus, e ela teve a certeza que ela ia ter aquele filho. Mas quando Ana pede ali a Deus essa promessa, pede ali a Deus esse filho, ela também fez um voto ao Senhor Jesus. E esse voto que ela fez para o Senhor Jesus, irmão, não é qualquer um que faz, não. Você pede tanto um filho e depois você faz esse voto que você vai entregar para o Senhor Jesus, não é fácil. Mas Ana, ela cumpriu esse voto.
aleluia. Porque ela tinha certeza ali, naquele momento, ela tinha certeza que Deus estava ouvindo ela, porque ela se posicionou, aleluia. Ela tinha certeza que aquele filho viria, porque ela pediu um filho, ela pediu homem, ela pediu um filho, aleluia a Deus. E ela sabia que esse filho viria, aleluia. E ela sabia que ao momento que ela entregasse para o Senhor Jesus, o seu filho ia ser usado na face dessa terra, aleluia. E assim foi feito. O Senhor Jesus, ele cumpriu aquela promessa na vida daquela mulher. O Senhor Jesus usou Samuel desde pequeno ali no templo, aleluia. Ele diz a Bíblia que ele crescia na presença de Deus, ele crescia adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua casa é do Senhor Jesus, os seus filhos são do Senhor Jesus, são promessas e herança que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos, aleluia. São promessas que o Senhor Jesus um dia fez para você. Passa o tempo que passar, irmãs, em nome do Senhor Jesus. Se nesta noite você está pedindo algo das mãos do Senhor Jesus, eu não sei, pode ser um filho, ou pode ser uma porta de emprego, mas o Senhor Jesus, aleluia, ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida nesta noite. Ele só não cumpriu ali na vida de Ana, mas ele é fiel, aleluia, para cumprir na minha vida e na sua vida. Pode tomar posse nesta noite em nome do Senhor Jesus. Nós não viemos nesta noite em vão, não. Nós viemos aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso sobre nossas vidas. É o Deus Todo-Poderoso que está neste lugar. O Espírito Santo de Deus nos abraçou aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus ouviu o seu clamor. O Espírito Santo de Deus, aleluia, se faz presente na minha vida e na sua vida. E o Senhor diz nesta noite para nós que onde você colocar as plantas dos seus pés, aleluia, se você for na presença em nome dEle, aleluia, grandes coisas Ele vai realizar na sua vida. Seja dentro da tua casa, seja no meio dos teus familiares, seja lá no local do teu trabalho, seja aí para a sociedade, onde você colocar os seus pés, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Pode abrir a sua boca, aleluia, em louvor, em adoração, falando da palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aleluia, Ele vai te usar grande e poderosamente, amém, aleluia. Assim como Ele usou a Liana, aleluia, como instrumento dele para gerar aquele filho. E muitos vê o poder de Deus na vida de Ana, aleluia. Assim é na minha vida e na sua vida, amém, irmãos? Assim é na minha vida e na sua vida, porque quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus, quando nós escolhemos a melhor parte, aleluia, de estar aos pés do Senhor Jesus, está adorando o Senhor Jesus, o Senhor vai cuidando dos nossos. Aleluia, é promessa do Senhor Jesus. Enquanto você está me adorando, enquanto você está fazendo a minha obra, enquanto você está me buscando, enquanto você está em posicionamento na minha presença, enquanto você toma atitude de estar na minha presença, eu cuido dos seus para você, aleluia. Eu cuido da sua causa, eu batalho as suas batalhas. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós falamos aqui nesta noite. Ele não foi só um Deus de Ana, realizou o sonho de Ana. Ele pode realizar o teu sonho neste lugar. Ele pode realizar o meu sonho, aleluia. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você tem pedido e tem entregado nas mãos dele, aleluia. E eu fico tão feliz nesta noite, irmãos, de ver filhos da promessa do Senhor Jesus neste lugar. Filhos da promessa. Quanto tempo a irmã orou pelo seu filho? Quanto tempo eu conheço você, aleluia. E ver vocês aqui nesta noite, aleluia, foi promessa, é promessa do Senhor Jesus sobre a sua casa. Eu sei que muito tempo o Senhor prometeu, e hoje o Senhor cumpre na vida desta igreja. O Senhor cumpre na vida do pastor aquilo que lá atrás Ele prometeu. Ele cumpre na vida da irmã Janaína aquilo que lá atrás Ele prometeu. Ele cumpre na sua vida como Ele cumpre na minha também. Quantas coisas eu pedi para o Senhor Jesus, quantas coisas eu me dobrei diante da face do Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida, naquele momento de amargura, naquele momento de choro. Quantas coisas eu me dobrei na presença do Senhor Jesus, que eu vejo hoje as bênçãos do Senhor Jesus sendo derramadas sobre nossas vidas. E eu sei, irmãos, se o pastor hoje der a oportunidade para os irmãos aqui, muitos irmãos vão vir aqui para a frente e vão contar naqueles momentos mais difíceis da minha vida. Eu não desisti do meu Deus. Naqueles momentos mais difíceis
difíceis que eu estava passando, de choro, de lágrima, eu vim para o templo adorar o Senhor Jesus. Eu não deixei de me dobrar na presença do Senhor Jesus. Eu não deixei de adorar o Senhor Jesus. Eu não deixei de louvar Ele, de testemunhar que Ele vive e reina na minha vida. E hoje eu estou colhendo as bênçãos do Senhor Jesus. Hoje eu desfruto daquilo que um dia o meu Deus prometeu para mim, aleluia. Só que eu desfruto ainda muito mais. São melhores as bênçãos, são maiores as bênçãos que o Senhor fez na minha vida. Porque diz aqui a palavra do Senhor Jesus, um pouquinho mais para frente em Samuel, que Ana só não ficou em Samuel não. O Senhor abriu a madre de Ana para dar a Samuel a promessa do Senhor Jesus para a nação. Mas depois de Samuel, Ana ainda teve mais 5 filhos. Oh glórias, aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que você pede para o Senhor Jesus, entrega nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem ainda muito mais. Ele realiza e ainda faz muito mais, porque Ele é o Deus da sua vida. Diz a palavra que Ana ainda teve mais 3 homens e mais 2 mulheres. Então Ana teve 6 filhos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E se você continuar, se eu continuar perseverantes nas orações, se eu e você continuar tendo esperança que o nosso Jesus, Ele realiza nas nossas vidas, aleluia, certamente irmãos, certamente irmãs, aleluia, que as bênçãos do Senhor Jesus ainda vão ser ainda muito maiores, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa igreja aqui, ela vai ficar pequena, aleluia Deus, pequena, que daqui a pouco os pastores vão fazer projetos junto com vocês, junto com os obreiros, para aumentar esse templo do Senhor Jesus, aleluia. Porque há vidas lá fora precisando, há vidas lá fora precisando que a gente abra a nossa boca e fale que o nosso Senhor salva, que Ele cura, que Ele liberta, aleluia. Seja perseverante na oração, aleluia. Sonhe alto aqui para a casa do Senhor Jesus. Fala para papai do céu: Senhor, traz vida, traz pessoas. Usa-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Usa-me, Senhor, com a palavra. Usa-me com cântico. Usa-me, Senhor, com minhas atitudes. Mas aonde eu colocar os meus pés, Senhor, me usa. Me usa, Senhor, porque eu quero trazer vidas. Assim como um dia, Senhor, Tu me alcançou. Eu estava lá na sarjeta, eu estava perdida, Senhor, eu estava perdido, e o Senhor me alcançou. Alcança as vidas através da minha vida, Senhor. Que eu seja instrumento vivo na face dessa terra. Que eu seja instrumento, Senhor, para ser usada por Ti, Pai. Não só para receber, Senhor, as bênçãos que vêm do alto céus, mas que eu seja a bênção, para falar para as vidas que Tu salva, que Tu cura, que Tu liberta, que Tu abre a madre, aleluia, que Tu cura o câncer, que Tu entra nas situações que para o homem muitas das vezes é impossível. Meu Deus, me dá força para que eu possa falar, Senhor, as vidas, que sem Ti, Jesus, nós não somos nada. Irmão, sem Jesus nós não somos nada. Jesus é tudo na nossa vida, aleluia. Ao deitarmos, Jesus cuida de nós. Quando nós levantamos, Jesus cuida de nós. Durante o dia Ele está cuidando de nós. Se não fosse esse amor de Deus sobre as nossas vidas, nós nem aqui estaríamos. Mas o Jesus me ama como Te ama, aleluia. Jesus, Ele não faz acepção de pessoas de forma nenhuma. Aquelas pessoas, elas faziam acepções de pessoas. Elas desprezavam Ana pela situação que ela estava vivendo. Penina a perturbava dia e noite pela situação que ela estava vivendo. Mas nesta noite, aleluia, em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus que me ama e te ama, Ele me ama e também te ama igualzinho, aleluia. Assim como Ele tem me abençoado, Ele tem te abençoado, Ele também abençoa o teu vizinho, aleluia. Ele abençoa os seus, aleluia, sobre a face dessa terra. Ele abençoa porque Ele é um Deus poderoso em amor, aleluia. Ele é amor nas nossas vidas. Mas nesta noite Ele nos pede mais uma vez, aleluia, se coloque na minha presença em nome do Senhor Jesus. Não deixe que as diversidades, não dê brecha em nome do Senhor Jesus. Irmãos, porque se nós não estivermos aos pés do Senhor Jesus, se nós andarmos distraídos com as coisas desse mundo, nós vamos nos afastar do Senhor Jesus. E tem vidas precisando de nós.
Tem vida precisando. Jesus conta com você na obra dele. Ele conta comigo na obra dele, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele te capacita como Ele também me capacita. O Senhor Jesus, Ele nos abraça, Ele nos coloca de pé, Ele nos fortalece. É Ele, em nome do Senhor Jesus. É somente o Senhor Jesus nas nossas vidas. E se nós pensarmos que se nós ser crente não vai ter luta, irmãos, é mentira. Nós vamos continuar tendo lutas, dificuldades, mas a diferença é que o nosso Deus está juntinho de nós. O nosso Deus, aleluia, Ele nos abraça. Passamos às vezes por tantas lutas, dificuldades. Choramos muitas das vezes porque nós somos humanos. Mas a diferença é que em todo tempo o Espírito Santo de Deus, Ele nos abraça e nos fortalece. Ele enxuga as nossas lágrimas, aleluia. O tempo todo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz: vai, levanta, que eu estou contigo, eu te abraço, levanta. É mais um pouquinho só na face dessa terra. Nós estamos aqui peregrinos, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. E nós sabemos que a nossa morada, aleluia, lá na nação celestial, é lá a nossa morada. Mas enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, que nós possamos, aleluia, nos concentrar em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que nós possamos aqui nessa terra fazer a vontade do nosso Pai, amém? Porque enquanto nós formos fazendo a vontade do nosso Pai, Ele vai cuidando de tudo para nós. Ele cuida de tudo, em nome do Senhor Jesus. Ele entra na nossa frente e batalha as nossas batalhas, aleluia. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele cuida dos nossos filhos para nós. Os nossos filhos, muitas das vezes, uns estão aqui dentro da nossa casa junto conosco, outros estão em outra cidade, outros moram vizinho, mas o Senhor Jesus, Ele está cuidando dos nossos filhos para nós, aleluia. Enquanto nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus, a nossa causa lá no nosso trabalho, o Senhor Jesus está batalhando por nós, aleluia. Mas nós temos que estar na posição, amém? Posição, vamos nos posicionar, tomar atitude igual Ana fez. Mesmo se arrastando, ela subia ao templo para adorar o Senhor Jesus. E houve um dia que ela se levantou crendo na vitória dela. Crendo na vitória dela. Vamos sair desta noite, deste lugar, crendo, aleluia, visualizando a nossa vitória, visualizando a nossa vitória na vida dos nossos filhos, visualizando a nossa vitória no nosso local de trabalho, no ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que a peleja é grande, eu sei que a luta é grande, eu sei que requer muito de nós. Ser ministro de louvor, ser pastores não é fácil, mas vamos seguir em frente, aleluia, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, aleluia. Um Deus que está conosco, um Deus que nos fortalece, um Deus que abre madre, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, aleluia. O mesmo Deus que fez lá no passado, Ele se faz presente nas nossas vidas, aleluia. É esse Deus que habita no meio dessa cidade, aleluia. É esse Deus que é dessa nação, é esse Deus que é deste Brasil, mas Ele conta comigo e com você em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então divida aquilo que você tem de Deus para as pessoas. Elas precisam saber o quanto é gostoso servir o nome de Jesus. Conte para ela que o quanto é gostoso, aleluia, estar na casa do Pai. Mesmo um dia após cansativo de trabalho, e o Senhor sabe disso, porque eu sei que muitas aqui trabalham como eu. Mas mesmo assim, a gente encontra força no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Conte para a sua colega de trabalho, conte para ela, conte para o seu colega de trabalho, aleluia, o quanto é bom estar na presença de Deus. Fala para ele, Jesus é aquele que vem e nos dá força, Ele revigora as nossas forças. Conta para ele que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos capacita em tudo que a gente vai fazer. Conta que o nosso Senhor e Salvador, aleluia, Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela vida dele. Conta lá para o seu colega de trabalho, porque você contando para ele, aleluia, através do seu testemunho, falando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, aleluia, certamente Ele vai querer conhecer esse Deus que você serve, oh, aleluia. Certamente Ele vai abrir o coração, aleluia, e vai querer também esse Deus. Conta
para Ele, porque certamente Ele vai dizer: eu quero ser igual a você, eu quero ter essa força de buscar esse Deus que você serve, eu quero ter esse Deus lá dentro da minha casa, eu quero ter esse Deus dentro da minha esposa, no meu esposo, no meu pai, na minha mãe, nos meus filhos. Eu quero servir a esse Deus que você serve, aleluia. Irmãos, vamos nos posicionar, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Fácil não é, mas também não é impossível servir a esse Deus. Ele é muito bom. Servir a esse Deus é muito gostoso. Servir a esse Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, aleluia. Talvez este culto desta noite está sendo a sua última esperança. Talvez hoje você abriu o seu coração ao Senhor Jesus como Ana se abriu. A palavra que diz que dos lábios de Ana só se mexiam, mas palavra alguma ele escutava. Mas tinha um Deus todo-poderoso que estava ouvindo, aleluia, aquela oração sincera. Eu não sei como que você entrou aqui neste lugar nesta noite, mas eu sei que o mesmo Deus de Ana, aleluia, que ouviu aquela súplica daquela mulher, o mesmo Deus de Ana que se lembrou dela naquele dia, aleluia, o mesmo Deus de Ana é o Deus da sua vida e da minha vida. E nessa situação que você está, você não vai continuar, em nome do Senhor Jesus. É só um processo, mas nesse processo o Senhor Jesus está contigo, está passando contigo como Ele também passa comigo, aleluia. E nesse processo Ele está entregando a vitória em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu não sei como você chegou, mas o nosso Senhor Jesus, Ele tem sondado você, Ele tem me sondado, Ele tem te sondado nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos anos. No dia de hoje Ele te sondou, e Ele fala comigo e com você nesta noite: eu estou com vocês, aleluia. Nessa situação eu estou, aleluia. Eu estou entrando com a providência nessa situação. Desta forma, desse jeito não vai ficar, aleluia. E muitos vão ter que contemplar e ver o milagre de Deus na sua vida. Para a minha glória, para a sua glória não, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo para Ele, é tudo dele, irmãos. A obra do Senhor Jesus, ela é grande nas nossas vidas, mas é tudo dele. Nada aqui é nosso, em nome do Senhor Jesus. A glória tem que ser do Senhor Jesus nas nossas vidas. A glória dele, tudo é para Ele, aleluia. Que nós façamos a obra do Senhor com muito amor, com muito carinho. Que nós não venhamos fazer com a obra do Senhor ser um peso nas nossas vidas, não. Mas que nós venhamos fazer a obra do Senhor com muito amor, com muito carinho. E eu quero deixar aqui para os irmãos em Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Vale a pena, irmãos, esperar pelo Senhor Jesus. Vale a pena ter essa confiança plena no Senhor Jesus. Vale a pena perseverar no Senhor Jesus. Vale a pena se posicionar aos pés do Senhor Jesus. Vale a pena, porque o Senhor Jesus, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida. Vale a pena. Não existe um outro Deus que te conhece melhor. O Senhor Jesus, Ele te conhece. Ele conhece todas as suas situações. E é promessa dele estar contigo. É promessa dele estar comigo. Aleluia. Ele não nos abandona. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele não abandonou Ana. Ele não abandonou Cana. Ele não abandonou aquela família. Ele também não te abandona. Ele não abandona os seus. Ele não abandona a sua família. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esta igreja. E o Espírito Santo de Deus, Ele continue falando tremendamente no seu coração e no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus.